Isso aí, sejam muito bem-vindos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre um assunto que vocês gostam bastante, que é tireoide, mas agora com foco aí na questão do refluxo. Então, eu deixei umas coisas anotadas, deixei alguma coisa aqui também na tela do meu computador. Então, muitas vezes eu vou dar uma checada aqui para poder passar para vocês, tá? Então, por que a gente faz esse link tireoide e estômago? Na verdade, gente, a tireoide e o estômago, apesar de eles estarem em lugares e terem funções completamente diferentes, eles têm a origem embrionária igualzinha. Então, com certeza, eles já têm aí alguma conexão. E um funcionamento mais lento de tireoide, no caso de um hipotireoidismo ou hipotireoidismo de Hashimoto, isso vai impactar também o estômago e também o intestino, também um monte de outras coisas, né? Por quê? Porque o hipotireoidismo tende a deixar tudo mais lento. Inclusive a digestão fica mais lenta, o intestino fica mais lento, a pessoa fica mais lenta como um todo, lentidão de pensamentos, né? E também o contrário. O estômago, quando ele não está com uma acidez suficiente, quando ele não está trabalhando na sua eficiência máxima, ele também vai impactar a tireoide indiretamente. Porque se o nosso estômago é para ter um conteúdo ácido, se ele não está suficientemente ácido, o que acontece? Ele não vai digerir adequadamente as proteínas que a gente precisa, vai acabar causando uma deficiência também em micronutrientes, que são super importantes para a nossa tireoide, né? Como zinco, B12, e aí isso, inclusive ferro, tem outros nutrientes aí que são importantes, que a acidez estomacal, ela é fundamental para a absorção, tá? Como magnésio, cálcio. E isso acaba também impactando a tireoide. A gente não pode esquecer que todos os órgãos, tecidos do nosso corpo, eles precisam de nutrientes, tá? Então, antes de serem absorvidos, né, a gente fala tanto de intestino, que é o nosso processo absortivo, a gente não pode esquecer da parte, o processo anterior ao processo absortivo, que é a digestão. E que, infelizmente, gente, os trabalhos mostram que ao redor de 20% dos brasileiros sofram de refluxo gastroesofágico, que é um dos sintomas mais comuns da hipocloridria. Ou seja, refluxo gastroesofágico é um dos sintomas mais comuns de pessoas que têm a acidez estomacal não tão ácida quanto deveria ser. Então todo mundo tem que ter acidez de estômago? Sim. O nosso estômago foi feito para ter um conteúdo ácido. Isso é super importante, tá bom? Então o pH do estômago, ele tem que ser ácido por várias razões. Dentre elas, ele tem que ser ácido para controlar a quantidade de micro-organismos que vai conseguir progredir por intestino, né? Então ali ele já, esse pH mais ácido, ele já vai matar ali alguns micro-organismos, né? Parasitas, um monte de coisinha que precisa estar ali. Também é importante para a nossa absorção de B12, uma vitamina fundamental para o sistema imunológico, sistema nervoso central, tá? Para um monte de coisa, a B12 é importante. Inclusive, a gente já sabe que a deficiência de B12 a longo prazo aumenta o risco de demência, né? Então, para vocês verem como é sério isso. Então, quer dizer que se meu estômago ele não está com uma boa acidez, uma acidez adequada, ou eu faço algumas coisas no meu dia a dia para que essa acidez não fique tão boa, eu estou também aumentando o meu risco de ter deficiência de B12 agora e em diante e aumentar meu risco de algum problema de sistema nervoso central? Sim, está sim. Isso que a gente bate tanto na tecla para vocês, o problema do uso de medicamentos que a gente chama de medicamentos inibidores de bomba de próton. Os famosos omeprazóis, pantoprazóis, essa família toda. Por quê? Porque eles vão deixar o nosso estômago não tão ácido. Ele vai continuar ácido, mas menos ácido. Ele sobe um pouquinho esse pH. E isso é um problema, particularmente até para idosos, que a gente sabe que idosos muitas vezes são
polimedicamentados, e dentro dessas medicações já fica embutido lá um inibidor de bomba de próton, porque causa tantos efeitos adversos dessas medicações, tanto desconforto, que aí eles já colocam para a pessoa não ter a reclamação do refluxo gastroesofágico, daquela sensação de azia, de mal-estar, né? Está tratando o refluxo? Não, está mascarando a dor. Mas esses indivíduos, quem toma omeprazol, pantoprazol por muito tempo, se não tomar cuidado com B12 e com outros fatores importantes, vai ter uma deficiência de B12 e vai piorar muito a saúde desse velhinho ou dessa pessoa que está consumindo isso por muito tempo. O que a gente considera um uso prolongado de medicamentos inibidores de bombas de próton? Acima de 6 semanas. Eu recebo no consultório cliente tomando 1, 2, 3 anos. Eu já recebi uma cliente que já estava em uso há mais de 10, tá? Em que não tinha uma medicação assim, específica mesmo para poder consumir. Porque tem alguns casos, gente, algumas hérnias, enfim, que precisam usar. Mas, de uma maneira geral, a maioria das pessoas tem problema com a baixa acidez e são medicamentadas, né? São prescritos esses medicamentos para para aumentar a acidez. Então, a pessoa que já tem uma hipocloridria, ela vai ficar com mais hipocloridria, mas ela não vai sentir só a sensação desse refluxo, dessa sensação do ácido subir, tá bom? Mas não está tratando, tá? Então, é isso que vocês têm que saber, e isso é super importante, eu vou falar para vocês agora, a hipocloridria, né, que eu já falei para vocês. Se não tratar, gente, pode aumentar, inclusive, a chance do aumento de bactérias nocivas para o nosso corpo, tá? Pode levar a desbiose também, a própria hipocloridria, diminuição de absorção não só de B12, que eu falei para vocês, como de ácido fólico, ferro, zinco, tá bom? Vitamina C. E a hipocloridria, ela pode levar à queimação, azia, é uma das características, a distensão abdominal, diarreia ou constipação, mau hálito, restos de comida nas fezes, né? A língua fica muito branca, sensação de empachamento após comer, tá bom? Lembrando, gente, que o refluxo gastroesofágico, que é o que eu tô falando aqui para vocês, é o sintoma, assim, principal de quem tem hipocloridria. É o principal, tá? Mas tudo isso que eu falei para vocês também pode ocorrer. E eu quero que vocês fiquem mais ligados também a alguns outros sintomas, tá? Outros sintomas da hipocloridria, ou seja, de uma baixa quantidade de acidez no estômago. Lembrando que o estômago ele tem que ter um conteúdo ácido, tá? Quais são os outros sintomas da hipocloridria? Para vocês fazerem um checklist. Sensação de estufamento após comer, sensação de comida parada, sabe assim, após comer, parece que você comeu e a comida fica aqui. Coceira ao redor do ânus também. Unhas fracas, descascando, craqueladas. Acne na fase adulta também, tem que ficar de olho nessa questão da hipocloridria. Observando com muita frequência se tem comida não digerida nas fezes, tá bom? Então tem que olhar o nosso cocô todo dia. Espero que façam todo dia cocô. Rosácea. Gente, se vocês têm rosácea, conhece alguém que tem rosácea, tem que checar o estômago. Tá muito ligado rosácea com hipocloridria. Se você sofre constantemente com deficiência de ferro ou anemia propriamente dita, sem nenhuma outra causa, né, digamos, aparente, tem que checar também o estômago, tá? Pessoas que têm infecções intestinais crônicas, tem que checar sempre a hipocloridria, tá bom? Pessoa que tem, assim, tudo tem sensibilidade alimentar. Qualquer coisa que come da sensibilidade, então múltiplas sensibilidades alimentares, alergias também, tem ligação com hipocloridria. E quando se come uma refeição hiperproteica, sabe? Carne, frango, muito peixe, que seja, numa refeição, essa digestão ela fica muito lenta, né? É normal ficar um pouquinho mais lenta, principalmente para quem não come tanto, mas não muito lenta, tá? E aí tem que ficar de olho também na questão do estômago. E se a pessoa apresenta eructação, arroto com muita frequência, também
tem que ficar de olho, tá? Então, não se esqueçam que a rosácea também é um sintoma da hipocloridria. E o refluxo gastroesofágico é o sintoma maior, assim, tá? De quem tem a hipocloridria, tá? Lembrando que, então, que vocês saem daqui com essa informação, o estômago, ele tem um conteúdo ácido, ele tem que ser ácido, tá? Mas, gente, é importante vocês saberem que a hipocloridria, quando ela não é tratada, a gente trata isso com plantas, com estratégias nutricionais, às vezes com alguma suplementação específica aí de enzimas, né? A hipocloridria não tratada, ela pode levar a gastrite, tá bom? Por quê? Porque não vai ter suco, né, o ácido clorídrico, né, o suco digestivo ácido suficiente, né, e com essa baixa efetividade. Não vai ocorrer a digestão correta dos alimentos que a gente come, principalmente das proteínas. E essa má digestão, ela vai levar a uma lesão na parede do estômago. E aí essa lesão, essa má digestão, pode piorar, por exemplo, o quadro de um H. pylori já instalado, né, e leva a desbiose, um monte de coisa. Então, isso que é importante, né? Essa hipocloridria acaba levando a machucar realmente a parede do estômago e às vezes do esôfago, né? Acaba subindo um pouquinho, porque o esôfago, gente, não pode subir nada ácido. Aqui foi feito para descer, não para subir, né? Então, às vezes tem esse problema, tem pessoas que têm hérnia, tem algum probleminha, que às vezes precisa até operar, fica subindo porque tem um problema na válvula, tá? Então, é um outro caso, tá bom? Então, muitos casos de hérnia, de hiato, saem um pouco fora disso aqui que eu tô falando, tá bom? Mas, de uma maneira geral, infelizmente, a gente vê a prescrição de inibidores de bomba de prótons como algo, assim, comum. Algo que vai ajudar, não vai te prejudicar. Assim como a prescrição de anticoncepcional para mulher, para qualquer disfunção menstrual. É mais ou menos a mesma linha, né? Não vai fazer mal, tá? Vamos usar e acredita que tá ok e na verdade não tá. Tem muitos outros riscos e tem trabalhos, gente, recentes que mostram que uma das principais drogas causadoras de insuficiência renal é o omeprazol. A gente imagina até às vezes outra coisa, né? Nossa, uma insuficiência renal, você imagina tantos outros medicamentos e o omeprazol tá entre a principal. Imagina um idoso tomando isso durante tantos anos, né? Um idoso que já tem uma deficiência enzimática presente, já tem todo o processo de envelhecimento ali, né? Causando uma lentidão de tantas coisas, uma lentidão dos processos naturais de detoxificação, tudo, já tomando muitas medicações, e ainda com omeprazol, pantoprazol, né? O impacto que isso vai ter no rim, especialmente em pacientes diabéticos há anos. Então, uma coisa para a gente ficar bem de olho, né? E tem como a gente trabalhar isso na nutrição. E por que eu falo isso também? Como eu atendo muitos clientes com disfunções tireoidianas, sempre tem que levar em consideração como está o sistema gastrointestinal desses clientes. Principalmente quem descobre há pouco que tem um hipotireoidismo. Então, vai começar a tratar. Geralmente, o hipotireoidismo não tratado, como eu falei para vocês, ele está associado a também uma hipocloridria. Então, hipotireoidismo está muito associado com hipocloridria, mas a gente tem que tratar. Outra coisa importante, dados que eu vou falar para vocês. Vocês sabiam que os trabalhos mostram de 10 a 40% dos pacientes que têm tireoidite de Hashimoto, né, que é uma doença autoimune na tireoide, tem desordens gástricas. 10 a 40% das pessoas com Hashimoto têm desordens gástricas, tá? Dentre elas, a principal é a hipocloridria. E outra coisa super importante para você que tem Hashimoto, conhece alguém que tem Hashimoto, que é uma doença autoimune de tireoide, que a maior parte das vezes vem com hipotireoidismo junto. Não são todos os casos, mas a maioria das pessoas que têm Hashimoto tem hipo também, precisam tomar medicação, tá bom? A maioria, mas não são todos. 40% das pessoas que sofrem de gastrite autoimune
tem uma doença, gente, autoimune, que chama gastrite autoimune, que o corpo ataca as células parietais do estômago e vai interferir na produção de ácido clorídrico, tá? 40% das pessoas com gastrite autoimune tem Hashimoto. Então, vocês concordam que o Hashimoto está quase ali de mão dada com a gastrite autoimune? Por isso que em todos os meus clientes, enfim, em qualquer doença autoimune, especialmente Hashimoto, são pessoas que me procuram mais, eu peço também, se não já foi solicitado antes, o exame para a gente avaliar se essa pessoa tem uma gastrite autoimune. E aí a gente já faz todo o perfil de vitaminas, como ferritina, B12, zinco plasmático, tem um monte de coisa para se avaliar. E eu já peguei no consultório, sim, pessoas que tinham gastrite autoimune, não sabiam porque nunca tinham feito o exame, e suplementavam, às vezes não suplementavam, ou nunca se sentiam bem. E muitas vezes o médico ele não vai tão a fundo, né? Porque ele olha alguns exames, não acaba não vendo todo, por uma questão de tempo, por uma outra questão toda aí de correria mesmo, né? Que hoje os planos eles ficam muito no pé também do profissional, né? Que você tem que atender muitas pessoas no menor tempo possível, né? Então, isso complica um pouquinho, falta um pouco aquela atenção mesmo, aquela medicina sem pressa para o cliente de ouvir. E aí, o nutricionista, se ele está capacitado, ele consegue ajudar muito, né, esses clientes. A gente não faz diagnóstico, mas a gente consegue ter uma visão ampla para poder pegar aquilo ali e falar, olha, agora sim, você tem mais dados para você poder ir no endócrino, num gastroenterologista, para poder te ajudar mais em relação a isso. Mas a gastrite autoimune, gente, ela infelizmente leva a praticamente uma ausência, ou é baixíssimo ou uma ausência de acidez estomacal. Então, essas pessoas têm muitos problemas em relação à digestão de proteínas, mas dá jeito também, a gente consegue resolver, tá bom? Então, só para vocês saberem que todo paciente com Hashimoto tem que fazer também um exame para saber se não tem uma gastrite autoimune, tá bom? O que mais eu quero falar para vocês? Já falei dos sintomas, já falei o que pode levar a uma hipocloridria não tratada adequadamente. A hipocloridria, ela pode levar a uma diminuição, como eu falei para vocês, de zinco, ferro, vitamina C, zinco, magnésio e cálcio, tá? Se você tem na família irmãos, pais, avós, com qualquer doença autoimune, dentre elas o Hashimoto, né, que é uma doença autoimune de tireoide, vocês têm que ficar de olho para que o estômago de vocês também, além da parte intestinal, esteja sempre com uma acidez muito boa. Daqui a pouco eu vou dar dicas para vocês de como vocês podem fazer isso e quais as causas da hipocloridria. Porque se a gente não cuidar muito bem do que a gente vem se alimentando, do que a gente vem fazendo, de cuidar de todo o nosso trato gastrointestinal, vai ser um dos gatilhos para que vocês possam desenvolver doença autoimune, assim como os familiares de vocês. Então, eu tenho uma mãe, um pai, um irmão que tem uma doença autoimune, que tem Hashimoto, mas eu não tenho. Vocês têm que sempre cuidar, porque pode ser que vocês carregam aí esse gene da autoimunidade. Então, tá lá o gene, tá lá com você, a gente só sabe fazer um exame genético, né? Mas, de qualquer maneira, você já imagina, poxa, minha mãe tem Hashimoto, pode ser que eu tenha Hashimoto também. Ou tô com um gene aqui. Eu vou me cuidar para que esse gene fique silenciado ao longo da minha vida e não se manifeste, tá? Então, o que a gente faz agora também vai ajudar a que esse gene da autoimunidade não se manifeste. E dentre eles estão os cuidados nutricionais, cuidados com a nossa saúde gastrointestinal, enfim, tá? O que piora, então? A digestão, refluxo, hipocloridria. O que vai piorar? O uso de medicamentos como omeprazol, pantoprazol, lembrando, mas isso aí é usado para tratamento, os médicos passam para tratar. Isso alivia sintoma, tá? Não está tratando. Uso de antiácidos, até com bicarbonato de sódio, o pessoal fala, é uma coisa natural que eu uso. Isso vai piorar, tá? A médio e longo prazo, o refluxo e a hipocloridria, porque não está tratando, tá? Consumo abusivo de café, chás com cafeína, chocolate, gorduras, muita gordura,
bebida alcoólica, refrigerante, às vezes até água com gás, né? Tem pessoas que não tomam água, só tomam água com gás. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O próprio leite de vaca e seus derivados de leite de vaca, o processo natural de envelhecimento, né? Uma idade mais avançada, também é um dos fatores que piora a digestão, refluxo e hipocloridria, tá? E a desnutrição, não estou falando de desnutrição proteico-calórica, eu digo da desnutrição em termos de micronutrientes. Pessoas que não têm uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras, legumes, em fibras, né? E cá entre nós aí, a maioria da população brasileira come muito mal. E não come o que deveria para dar essa base toda para o nosso sistema gastrointestinal. E fator número 1, talvez entre os top 3 de maior causa de má digestão, hipocloridria e o refluxo é estresse. E estresse, gente, esse aí é o mal da humanidade. Então, a gente tem que controlar o estresse de alguma maneira para que isso não piore ou que não seja sempre o gatilho para que isso aconteça, né? Então, aí vai outras coisas além da nutrição, prescrição de adaptógenos, meditação, yoga, enfim, cada um tem a sua busca aí, mas a gente precisa correr atrás disso porque é inerente da nossa sociedade, né? Então, eu acredito que a ansiedade, ela move também o planeta, né? As pessoas que mudam, que produzem e que mudam o mundo são pessoas com um pouquinho de ansiedade, né? Senão a gente não impulsiona nada. Mas uma ansiedade excessiva, você não saber parar, vai te causar um estresse, vai piorar a tua qualidade de sono, a qualidade de sono vai piorar o estresse, aumenta a cortisol, vai afetar todo o seu corpo. Então isso é super importante, não tem como eu não falar isso para vocês. E a nutrição, ela também tem como dar uma segurada nisso, mas eu, como profissional da área da saúde, eu tenho que plantar essa semente para vocês. Vocês precisam buscar ajuda extranutricional também para controlar o estresse e essa ansiedade excessiva, tá bom? Quais são os alimentos que eu uso muito na minha prática, né? Que ajudam muito a melhorar o processo digestivo, o refluxo, e com isso a gente vai controlar muito toda a nossa digestão de proteínas, absorção proteica, absorção de nutrientes, que vai proteger a nossa tireoide, vai ajudar no tratamento da tireoide e vai ajudar no processo também de remissão do Hashimoto. Evitar beber junto com as refeições, tem que tomar cuidado. Quando a gente fala, mas eu não consigo se tomar alguma coisa. Procura tomar água bastante ao longo do dia, né? Se hidratar bastante, para nessa refeição você não ficar com sede. Ou tomar, assim, no máximo 100 ml de um líquido. Tá? De preferência não gasoso. Até água com gás, nesses casos, não seria legal. Refrigerante tá pura, né, gente? Evitar conversar muito durante a refeição. Acaba causando uma aerofagia. Então, a gente acaba engolindo muito ar também. Isso prejudica o nosso processo digestivo. Obviamente, evitar deitar após comer, porque a tendência é a comida voltar. Se você está acima do peso, está com uma gordura abdominal muito alta, tá? Tem que perder, tá bom, gente? Tem que perder, porque isso vai causar uma pressão intraabdominal e a tendência é a comida subir. Obviamente, evitar o uso de inibidores de secreção ácida. O famoso mindful eating, né? Que a gente come com consciência, que parece que ainda é tão longe assim da nossa realidade, né? Mas a gente consegue praticar isso, sim, se você prestar mais atenção. Comece na sua casa, ou até na rua mesmo, mas prestar atenção ali, estar ali no momento, deixar o celular desligado, evitar falar de coisas negativas durante refeições, isso é super importante. Prestar atenção na mastigação, né, na comida em si. Isso é muito legal e isso também não deixa de ser uma estratégia para a gente controlar o estresse, a ansiedade. A gente come muito rápido, a gente mastiga muito rápido. E isso não é legal para o nosso sistema digestivo e para mais um monte de coisa, né? Então, isso é importante. Também é legal eu falar para vocês que tem fórmulas da medicina chinesa, né, à base de plantas, que a gente chama de tônicas baço-pâncreas, que são muito legais também para melhora de digestão, desse processo digestivo todo que eu falei para vocês, para melhorar essa hipocloridria, para corrigir, na verdade, a hipocloridria, tá bom? Então tem fórmulas bem legais, mas aí precisa ter um suporte aí de um profissional que conheça sobre isso, e não é só isso, tá? Tem que mudar todo o estilo de vida e melhorar a alimentação como um todo. Hortelã, então, chá de hortelã, alecrim, erva doce,
são bem interessantes para casos de hipocloridria. Guaçatonga, bem interessante também, e dá para fazer tintura na farmácia de manipulação, tá? Guaçatonga, a própria espinheira santa, alecrim, dá para a gente também fazer em farmácia de manipulação, e colocar essas gotinhas junto com o limão. O limão, ele é uma fruta interessante, na minha visão e na minha experiência, para a maioria dos casos de hipocloridria. As pessoas só não melhoram com o uso de limão 3 vezes ao dia, antes da refeição, ou até o próprio vinagre de maçã orgânico, em um shot, com gengibre, alguma coisa, em pessoas que não mudaram o cardápio, que continuam comendo muito açúcar, que continuam comendo um carboidrato desbalanceado ali de uma maneira excessiva, que vai causar muita fermentação, sem bom aporte de legumes, tudo, não vai adiantar vocês colocarem limão e vinagre de maçã, tá? Então, gente, é uma mudança de hábito, tem que mudar tudo, tá bom? Mas agora o limão, ele é interessante. O próprio gengibre que eu falei para vocês, raladinho, né? Eu uso muito isso com os meus clientes, um shot de limão, gengibre, às vezes umas gotas da tintura que eu falei para vocês, que dá para fazer em farmácia de manipulação sob prescrição médica ou de nutricionista. São algumas estratégias, mas não adianta fazer isso, como eu falei para vocês, se não controlar o estresse, não diminuir o consumo de cafeína e procurar dormir melhor, trabalhar com higiene do sono, tá bom? Muitas vezes a suplementação de betaína cloridrato, que é uma enzima, é bem interessante em alguns casos, assim, que a gente vê que tá com dificuldade de corrigir essa hipocloridria, tá? Que esse refluxo que não melhora. Porque o cloridrato de betaína, que a gente usa, na verdade, na metade da refeição, né? Durante a refeição, ele vai mimetizar a secreção ácida do estômago. Então, é bem interessante. Não é brincadeira essa suplementação, tem que ter acompanhamento, tá? Mas tem resultados bem legais, assim. E aí você deve estar pensando, meu Deus do céu, eu tomo esse inibidor de bomba de próton aqui já faz tempo e ninguém me falou que poderia me dar problemas e não me convenci de que aquilo era bom para mim, eu estou tomando. Primeira coisa, você tem que voltar ao seu médico, procurar uma outra opinião, para avaliar se você realmente precisa ou se isso é um tempo curto. E nesse meio tempo, já vai seguindo isso que eu tô falando para vocês, essas dicas, sabe? Fazer, de repente, um suco de manhã com uma folha de couve, um limão. Lembrando, se você toma medicação da tireoide, gente, tudo isso que eu tô falando para vocês, vocês têm que esperar pelo menos 2 horas para poder fazer, tá? Não é para fazer no jejum junto com a medicação da tireoide, não, tá? Ela tem que vir bem longe, tá bom? A medicação da tireoide, ela é muito sensível, assim. Então, nosso corpo, para absorver, tem que estar realmente em jejum, tá? Eu tenho um dado para falar para vocês, antes de continuar meu raciocínio. Tem trabalhos que mostram também que pessoas com hipocloridria e que usam medicação para tireoide, porque tem hipotireoidismo ou hipotireoidismo de Hashimoto, se a hipocloridria está muito severa, uma pessoa que já está ali faz muito tempo e às vezes toma até medicação inibidora de bomba de próton, tem uma dificuldade de absorver o T4 que o médico passou. E essas pessoas que o médico sempre fica aumentando a dose. Muitas vezes é por conta da hipocloridria, porque está dificultando a absorção. Então, a hipocloridria dificulta o tratamento da minha tireoide que exige medicação. Vocês entenderam que é uma coisa muito complexa? Como está tudo correlacionado? O nosso corpo ele é todo correlacionado, gente. Ele é tudo interligado. E a gente cisma em tratar ele de maneiras separadas. Não é assim. E parte de vocês, abrir a mentalidade de vocês e entender isso. Tá? Que vocês possam até ajudar o médico, o nutricionista, as pessoas que estão cuidando de vocês, a também expandir esse pensamento e falar, poxa, eu pensei nisso, doutor, ou nutri, ou físio, o que você acha? Poxa, verdade, vamos investigar, vamos ver. Tá bom? Então, parte de vocês. Por isso que eu faço esses ao vivos e por isso que eu quero gerar mais conteúdo para vocês, ó, abrirem a cabecinha de vocês. Tá bom? Então, eu gosto muito desses shots, né? De repente começar com limão ou vinagre de maçã orgânico, tá, gente? Não vai me colocar vinagre de maçã que não é orgânico, que vem cheio de veneno. Um gengibre raladinho, a gente pode fazer isso 3 vezes ao dia antes de uma refeição principal. Já vai mudando esse cardápio, já avalia, pô, tô comendo muita fritura, não tá legal. Pô, eu tô enchendo a cara de final de semana, isso também não tá muito legal não, tá? E perceber um pouco de sensibilidades alimentares que vocês estão tendo. Às vezes a pessoa ela come alguma coisa, percebe que não caiu bem, tá, evita de comer aquilo. Né? Tem muitas pessoas que relatam molho, né?
molho de tomate, ketchup, mostarda, esses alimentos condimentados, né, gente, muito apimentados, tá meio que na cara que vai piorar, né? Tá na cara, isso não é muito legal para quem tem disfunções gástricas e refluxo. Mas não entendam que refluxo é sinônimo de hiperacidez gástrica. A maioria dos casos, refluxo está relacionado com hipocloridria. É exatamente o contrário. É uma baixa acidez. Então, ele tem que estar ácido, ele não fica tão ácido assim. E aí, consegue tratar com a nutrição também? Então, se eu for nutricionista, vai me ajudar? Óbvio que vai. Mesmo eu tomando medicação? Sim, porque a gente não pode tirar a medicação de qualquer jeito. Então, se você usa o omeprazol, pantoprazol, não pode parar de uma vez, tá bom? Porque a pessoa fala, meu Deus, eu tô tomando isso, eu quero parar, isso tá me fazendo mal, já começa a pirar. Não pode, tem que fazer um desmame. Para fazer o desmame, o médico que tem que fazer, e já nesse meio tempo, eu como nutricionista, eu já vou trabalhando com essas estratégias que eu falei para vocês, tanto nutricionais como de suplementação, vejo o que se encaixa melhor com o cliente, como que ele responde, para quando ele fizer o desmame, ele já está mais preparado. E aí ele não vai sentir absolutamente nada. Tem pessoas, gente, que param a medicação e não sentem nada. Tá? Então, às vezes até o médico fala, não, só parar e pronto. Ok, mas foi o médico que falou. Tá? Então, nós como nutricionistas, a gente também não tira a medicação de cliente. A gente não coloca nenhuma medicação e não tira a medicação de ninguém. Tá? E também não faz diagnóstico. A gente trabalha em paralelo com o médico. Por isso que é importante, se você tem hipotiroidismo, hipotiroidismo de Hashimoto, tem alguma disfunção gastrointestinal, procure um gastroenterologista, além do seu endócrino, tá? O endócrino é super importante para disfunções glandulares, enfim. E um nutricionista, né, e seu gastro, e que trabalhem junto, que eles se entendam. É importante vocês terem profissionais que se comunicam, tá? É importante um trabalho multidisciplinar. Ou que, de repente, o próprio cliente ele faz esse trabalho multidisciplinar, né? Que vai acabar levando para os profissionais, olha, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, tal, para fazer um trabalho casado, tá bom? Então, isso é super importante. E, infelizmente, se você tem hipo, tem Hashimoto, que não está em remissão e sofre de refluxo e está acima do peso, com a gordura abdominal alta, você tem que perder peso, tem que diminuir essa gordura abdominal. Não vai adiantar só fazer esses shotzinhos, colocar umas tinturinhas, umas coisas assim. Tem que trabalhar para perder peso, tem que fazer atividade física, tem que melhorar a estratégia nutricional, tem que fazer todo um trabalho aí de mudança. Então, gente, não tem regra, não tem fórmula mágica, isso não existe, tá? Não tem sempre e não tem nunca na nutrição. Ah, o limão sempre vai ajudar com a hipocloridria? Olha, a maior parte dos casos, sim, mas não é para todo mundo. Tem pessoas que, mesmo a gente tratando, a pessoa não se dá bem com o limão e pronto. E ok. Então, não é uma matemática. A gente trabalha com ser humano, a gente trabalha com individualidade. Tá? Então, por isso que eu passo um questionário bem extenso antes do cliente vir em consulta, para ter bastante detalhe, né, dele durante a consulta. Durante a consulta eu vou puxando aquilo também. É importante a gente despender de um tempo com a pessoa que está ali na nossa frente. E o mais importante, vocês estarem dispostos a isso também, né? Então, tem que partir de vocês, tá? Não é só aceitar uma prescrição, aceitar uma medicação, aceitar um tratamento sem discutir, sem entender. A gente precisa também ser conivente com aquilo e entender para poder seguir. E o que eu vejo é que as pessoas, de olho fechado, parece que tudo que o médico prescreve, tudo que o médico fala é lei e ok. E aí, de repente, bate num outro profissional da saúde, parece que muita coisa não faz sentido. Então, ainda tem muitas questões a serem trabalhadas aí em relação a isso, a nível populacional, tá? Mas valorizem o trabalho de um nutricionista, procurem um nutricionista para ajudar vocês nisso, tá? Que tenha uma experiência com isso, que seja pós-graduado, que tenha uma especialização, tá bom? Para poder ajudar, porque é super importante vocês tratarem de todo o sistema gastrointestinal para que vocês tenham longevidade, para que vocês previnam doenças, para que vocês possam absorver melhor os nutrientes, para vocês saírem, né, entrarem em remissão de uma doença autoimune, quem tem uma doença autoimune, tem que cuidar, para que vocês evitem problemas futuros também, tá? Então, isso é super importante. Eu espero ter esclarecido aí algumas coisas para vocês, vou tentar deixar gravado aqui o vídeo. De qualquer maneira, eu estou falando aqui no Insta, vocês têm 24 horas para assistir o vídeo, tá bom? E aí eu vou gravar mais vídeos para vocês, hein? Vocês fiquem de olho aí, que eu vou gravar mais vídeos para vocês.